Olá, estamos chegando até você com mais um podcast da Prefeitura Municipal de Congonhas. E hoje, uma pessoa muito especial, uma grande amiga e uma baita profissional, Ângela Rezende. A Ângela tem 71 anos, é casada com um outro grande amigo, Antônio Thiago, da Farmácia Congonhas. Ela tem 3 filhos e 2 netos. 71 anos de uma vida espetacular. A Ângela está aqui ao nosso lado para conversar com você a partir de agora. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Hilton. Ô, Ângela, a sua vida entregue ao povo de Congonhas começou com dança, né? Sim. Eu já tinha meus 3 filhos e resolvi levar minha filha, a Carol. A Carolzinha, com Carol. 2 anos e meio. Na época eu tinha 29 anos. E levei ela para o balé, né? A gente já tinha a escola, eu já tinha ido na escola, já conhecia, já tinha aquela ligação, já tinha anteriormente, quando adolescente, frequentado algumas aulas. Quando a escola frequentava, era lá na Fortunata, que tinha as aulas de balé. Uhum. Frequentei um período, depois parei, e quando a minha filha estava com 2 anos e meio, eu resolvi levá-la para o balé. Falei, está na hora de começar, vamos lá para conhecer a escola. Entrei naquela porta e não saí mais. Porque aí a tia Vicky falou, não, você vai voltar para o balé. Então, a partir daí, eu voltei a fazer aulas, voltei às aulas de balé, e daí continuei. E ela também, já começando ali, passou a vida dela até entrar para a faculdade dentro da dança, né? Você deve ter tido contato com muitas pessoas especiais que já se formaram em outras, né, coisas que não o balé. A Mauri Lourenço, não sei se chegou a estar com você, né? Sim. Mas a tia Vicky foi o convívio mais de perto, assim, que marcou sua vida, né? Sim, muito forte. Na época a gente tinha aula com o famoso Joaquim Ribeiro, Uhum. né? Depois tivemos aulas com o Leonardo Quintão, também um grande bailarino, ainda é vivo, mora em Belo Horizonte. E outros professores que passaram pela escola, né? Então a gente teve uma gradativa formação dentro do possível, dentro de uma escola do interior, mas com a tia Vicky que primorava por trazer profissionais de qualidade para trabalhar. Então eu falo que a gente é até ousado, né? Ousado em fazer grandes apresentações, e isso foi crescendo dentro de mim. E eu continuei na escola, e quando foi o período que a tia Vicky adoeceu, eu fiquei mais próxima dela. Foi um período assim de maior proximidade, porque eu sentia que ela precisava desse cuidado. Eu ia na casa dela, ajudava no que era possível várias vezes, né? Ela estava já acamada, troquei curativos dela, e a gente criou assim um laço muito forte, muito forte. E eu me lembro que ela ainda no hospital, já às vésperas já de partir, ela me pediu, não deixe a escola morrer. Então isso foi muito forte para mim, né? Então quando ela faleceu, eu falei, nós precisamos seguir com a escola, não podemos a escola deixar que ela acabe. E nessa época a Miriam Palhares ajudava muito a escola, estava muito envolvida dentro da escola. Então nós resolvemos, eu peguei a direção da escola. Então fiquei um bom período na direção da escola, levantando, né, tentando com que a gente tivesse mais alunos e a escola se fortalecesse, porque num período ela ficou muito fraca. E foram surgindo outras escolas, então a coisa vai aumentando, porque teve uma época que era só a escola dela. Né? Depois as coisas foram crescendo e aumentando. Falei em Amauri, passou com você também? Sim, lá na escola Bárbara Santos. Sim. Mauri, por
por acaso ele é meu primo. Oh! É, o pai dele é meu primo primeiro. Então, o meu pai era irmão do avô dele. Ah, então o talento está explicado. Então, Veio de família. Então, o meu pai chamava-se Eliezer Lourenço. Sim. E o Amauri também é Lourenço, que é o pai dele, chama Lourenço. Sim. Mas, artisticamente, né, optou por Lourenço. Sim. Né, mas é da nossa família. Ô, Ângela, você formou vários pés de valsas que nós temos aí em Congonhas, né? Eu me lembro uma vez que a Ângela falou assim comigo: Wilton, nós vamos começar também dança de salão. Vem para você ver como é que é bacana. A escola tinha bastante gente sempre dançando e uma coisa que fez com que as pessoas gostassem mais ainda daquele 2 a 2 e que hoje muitas pessoas não sabem o que é 2 a 2, mas que época, hein? Eu sei que quando nós abrimos a turma de dança de salão, na época foi eu e o Gilson. Nós sempre trabalhamos muitos anos juntos. E foi novidade, não tinha aqui em Congonhas, foi a primeira turma. Então nós abrimos a turma, eu lembro que era numa terça-feira, e com o tempo foi lotando. Nós tivemos que abrir mais um dia, então nós tínhamos 2 turmas distintas, uma na terça e uma na quinta, lotada lá na escola da Bárbara, ali na Benedito Quintino. Sim. E era muito gratificante, porque você vê as pessoas entrando ali, às vezes, principalmente os homens mais tímidos, mas iam, aí eu falava assim, ó, tem que ter coragem para passar aqui na porta e dançar. E nós tivemos várias pessoas que dançavam, que iam, e a gente fazia, além da dança, nós fazíamos um momento gratificante entre os alunos, comemoravam o aniversário, aí cada um levava alguma coisa, a gente fazia daquilo ali uma festa, né? Então criamos vínculos assim muito fortes. Eu me lembro de uma pessoa que ficou anos comigo, que era assim, ela adorava a Lucia Antunes. Luci. Nossa, como ela gostava de dançar. Então nessa época ela, a Lisete Braga, né, frequentava a escola lá e vários outros alunos. Então, assim, foi um período, foi bastante tempo que nós trabalhamos juntos ali e vários alunos, alguns alunos que passaram pela escola, hoje estão aí dando aula. Então, a gente fica... gratificante isso de saber que alguém seguiu esse caminho. A Ângela afastou-se um pouquinho da vida de balé e tal, de dança, mas hoje ela dança também, mas é uma dança muito mais difícil do que o balé. A dança da erradicação. O Rotary tenta eliminar de qualquer forma a paralisia infantil, essa doença danada que estraga a vida de uma criança e faz de um ser adulto uma vida tremendamente difícil. Se você tem próximo à sua casa um local para vacinar o seu filho contra a paralisia infantil, não deixe de fazer isso não. É um crime deixar uma criança sem a vacina. E o Rotary, estou ao lado de uma grande rotariana, a Ângela, ele faz um trabalho muito bonito. E a Ângela 1314 foi até governadora, né, Ângela? Sim, em 2001 eu fui presidente do Rotary Clube de Congonhas. Sim. Né? Em 2013, 14, eu assumi a administração do distrito, na época era o distrito 4.580, que a gente pegava em torno de 60 cidades, e eu cuidava da administração desses clubes, e a gente tinha um nome, hoje é um nome que a gente utiliza no Rotary, uma nomenclatura de governador. Então, governador do Rotary é um administrador de um conjunto de vários clubes em determinadas cidades. E nesse tempo que você está prestando os seus valorosos serviços ao Rotary, você agora está com uma incumbência muito maior, né? Você está viajando o mundo inteiro através do trabalho rotariano e a tentativa de botar zero aí nesse negócio de paralisia infantil. Tem 2 países ainda que encontram um certo número grande de pessoas com a paralisia, né?
Sim, essa aí é a grande prioridade de Rotary, né? É o nosso maior projeto que nós temos. E eu tenho 26 anos, mais de 26 anos de Rotary, e desde que eu entrei em Rotary, a gente tem lutado. Então, a campanha de erradicação da poliomielite da face da terra, que foi uma promessa que nós, rotarianos, prometemos ao mundo isso, e vamos cumprir, Se com Deus certeza. quiser. Que seria erradicada essa doença. Então, essa campanha ela existe já há mais de 30 anos, né, que a gente está caminhando. No período, quando o Rotary falou, vamos lançar uma grande campanha, claro, não sozinho, nós tivemos ajudas de grandes organizações governamentais, a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, nós temos um grande parceiro que coloca recurso, a Fundação Bill e Melinda Gates, que é um grande parceiro do Rotary, colocando recursos financeiros. Então, a partir daí, começou-se aquela questão da vacinação em massa. Nós tínhamos, nessa época, em torno de 35 mil casos de pólio por ano. 350 mil. 350 mil casos de pólio ano. Então, imagine isso dia a dia, né? Então, foi um período difícil, onde o Rotary colocou todos os seus recursos junto com as organizações e foram, pouco a pouco, erradicando de vários países, né? O Brasil foi erradicado já há muito tempo, muitos anos, logo no início que houve as campanhas, e por aí afora vários países foram entrando. Para um país se tornar oficialmente erradicado, ele precisa ficar 3 anos sem nenhum caso. Aí ele recebe a certificação da Organização Mundial de Saúde que ele está erradicado. Então, o que acontece? Essa luta vem há de muitos anos, como você vê, mas estamos tendo sucesso. Hoje nós estamos com 99% já de sucesso. Temos apenas 2 países que ainda continuam endêmicos, que é o Paquistão e o Afeganistão. Nesse ano de 2025, até agora, semana passada, nós tivemos 30 casos. Então, a gente considera isso aí muito bom, porque se imaginar 30 casos no mundo todo, né, é um prognóstico muito bom. Então, a gente acredita que a gente está avançando cada vez mais. E, com certeza, precisamos da conscientização de todos. Então, todos os clubes em todas as cidades precisam estar trabalhando com a Secretaria Municipal de Saúde, levando, às vezes, uma conscientização maior à população, porque enquanto existir um caso, nós estamos sujeitos a voltar à doença. E o Brasil ainda está na classificação de muito risco, porque a cobertura vacinal no Brasil caiu muito. A cobertura vacinal indicada, tem que ser cumprida, é 95%. E nós temos cidades aqui no Brasil que ainda estão em 50%, 60%. Então, há-se muito para trabalhar, e o nosso papel é esse, enquanto rotarianos, num país que não existe mais a doença, é trabalhar para que todas as pessoas vacinem seus filhos. Porque uma mãe jovem hoje não sabe o que é paralisia infantil, né? E ela vai falar, para que eu vou vacinar se não existe mais a doença? Né? Esse é o pensamento. Mas não, a gente tem que ver que enquanto tiver alguém com a doença, ela pode ser transmitida. Hoje, com a globalização, as pessoas vão e vêm facilmente de um país para outro, então essa doença pode chegar aqui. Então, nós precisamos atacar a questão da vacinação. Hoje, a vacina no Brasil, ela já mudou da oral para a injetável, porque ela é mais potente, verificou-se que ela abrange mais tipos de doença, então ela é mais potente. Então, fosse para a vacina injetável. Mas a nossa grande
eu falo, o nosso mascote é o Zé Gotinha ainda, né? Que as crianças gostam de ver o Zé Gotinha. Então a gente ainda coloca o Zé Gotinha, porque é o nosso mascote. Mas o Brasil ainda precisa melhorar em muitas cidades que a cobertura está baixa. Então esse trabalho nosso é contínuo, contínuo. Esse mascote Zé Gotinha é criação do governo federal ou é do Rotary? Uma boa pergunta, viu? Eu não sei. É que eu também não sei. Eu sei que ele existe. Ele existe há tantos anos? Uma boa coisa, eu vou pesquisar sobre isso. Eu não sei. Porque o SUS usa, eu tenho até um bottom sim, que eu ganhei do SUS, que eu participei de uma reunião em Brasília da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e nessa reunião nós tivemos o ministro de Saúde, então várias pessoas ligadas, e eles entregaram para a gente um boto do Zé Gotinha, né? No boto tinha o Zé Gotinha. E então, assim, dentro do Rotary a gente usa a figura do Zé Gotinha para ser realmente um mascotezinho, para poder falar que o Zé Gotinha é que vai, a vacina, as crianças às vezes empolgam com a figura do Zé Gotinha. Então, criou-se esse vínculo do Zé Gotinha. E a gente não vai largar ele. Deus quiser. Ô, Ângela, nessa vida brilhante de ajudas, de coisas lindas que você fez até hoje, você tem mais alguma coisa dentro dessa cabecinha espetacular que Deus te deu, que você gostaria que tornasse realidade, que você conseguisse fazer ainda? Eu luto muito pela igualdade. Igualdade. Nós ainda temos nesse mundo muita desigualdade social, muito preconceitos, então nós precisamos realmente melhorar isso no próprio ser humano, porque isso está, né? E eu falo que a vida está tão louca, né? As pessoas estão agressivas, estão nervosas, tanto que a gente tem tido, após pandemia, casos de muita doença mental. Né? E vem desse estresse todo que nós vivemos, desse mundo louco, e as pessoas ficaram um pouco individualizadas. Eu percebo isso às vezes. Aí eu estou aqui no meu cantinho e não quero sair daqui, mas nós precisamos sair da caixa e ver que o meu próximo, eles têm que estar bem para eu também estar bem. Uhum. Então eu tenho esse pensamento de acolher o próximo, porque se eu estou bem, mas se tem uma pessoa do meu lado que não está, eu não posso ser feliz, né? Então eu tenho que estar sempre pensando no próximo. E o Rotary nos dá isso, essa sensibilidade de ajuda ao próximo, porque o nosso maior lema dentro de Rotary é dar de si antes de pensar em si. Esse é o nosso maior lema. E mais se beneficia quem melhor serve. Então, o servir é o nosso lema. Então, nesses anos todos que eu entrei em Rotary, eu melhorei como pessoa, com certeza, como ser humano, eu me acho uma pessoa melhor. Eu melhorei em visão global de mundo e de conhecer pessoas diferentes do mundo todo. Então, isso abre um leque na vida da gente. Então, isso é muito importante para mim. Eu conversar com outras pessoas, ver o que as pessoas pensam, conhecer comunidades diferentes da minha, por que naquela comunidade funciona e aqui não funciona, o que está acontecendo, em que nós podemos ajudar. Eu gosto muito de trabalhar dentro de Rotary com projetos humanitários, nós chamamos de projetos humanitários. Levantar uma necessidade dentro da comunidade e fazer um projeto. E dentro desse projeto, nós vamos buscando os parceiros. Então, nós dentro de Rotary, a gente trabalha muito com parceiros, às vezes internacionais, também dentro dos nossos projetos. Nós acabamos de fazer um projeto agora na cidade, chama Paraopeba. Ela é próximo de Sete Lagoas ali. É uma cidade pequena e nessa cidade tem uma comunidade quilombola com 1.200 pessoas nessa comunidade. Como ela fica um pouco afastada, as pessoas às vezes não têm ali um posto de saúde, não tem nada ali. Então, a nossa preocupação com vacinação é tão grande, a gente acredita na vacina,
que, apesar do governo do estado oferecer para cidades com mais de 50 mil habitantes um vacimóvel, hoje isso é a realidade dentro do estado de Minas Gerais, que, aliás, isso aí para mim é fantástico, né? Porque quando a gente fala que as mães não levam no posto, às vezes a gente tem que ir até lá. Se não vem até mim, nós vamos até lá. Então, você tendo esse veículo, vai lá naquele bairro, um lugar onde possa ser aplicada a vacina. Então, detectou que nessa cidade, é uma cidade muito pequena, no entorno dela tem várias cidadezinhas de 10 mil, 15 mil, então não tem esse veículo. Então, o clube de lá fez um projeto de um vacimóvel. E ele vai percorrer essas cidades todas, vai lá onde tem o quilombo, né, a sociedade quilombola, e vai aplicar não só a vacina da polio, todas as vacinas, para adulto, para criança, para todos. E esse projeto foi muito interessante, porque quem foi parceiro no projeto foi um Rotary Club da Bélgica, que acreditou e colocou recurso no projeto. Nós também buscamos parceiros e o projeto saiu agora, foi entregue esse vacimóvel, e com a parceria com a prefeitura, dando motorista, os funcionários que vão fazer a aplicação da vacina, e porque a vacina vem do governo, né? Então, federal. Então, a gente tem todo esse controle, nós fazemos o acompanhamento, eles lá vão fazer o acompanhamento de relatório, quantas pessoas foram vacinadas, o índice de doença diminuiu, então a gente tem todo esse monitoramento dentro de um projeto, um acompanhamento, para ver que realmente aquilo ali está funcionando. E eu fiquei sabendo anteontem que está vindo da Bélgica 9 rotarianos para conhecer o projeto. Oh, que bacana. Agora em novembro. Que bacana. Eles apoiaram o projeto e vão agora vir conhecer o projeto. Então, igual esse, nós temos muitos no Brasil, para todo lugar do Brasil. E eu acompanho muito esse tipo de projeto, eu gosto de trabalhar com projeto, de fazer captação de recursos para esses projetos, fazer essa interligação, às vezes, com um país de fora, para estar ajudando dentro de um projeto. Então, com projetos humanitários, a gente consegue fazer esse pouquinho de trabalho social, de ajudar alguém, ajudar um grupo de pessoas, mudar a vida de uma família, às vezes, transformar, né? Porque às vezes você muda a vida de várias pessoas. Então, isso é muito gratificante. Então, às vezes a gente consegue chegar onde o governo não chega, onde falha a parte governamental. Aí nós vamos e fazemos esse trabalho. Igual esse trabalho que nós fazemos aqui no Rotary Club de Congonhas, das fraldas geriátricas, do banco de mobilidade, cadeira de roda, cama hospitalar. Então, esse trabalho é justamente para atender essa demanda que existe, né, dentro da cidade, para fazer com que as pessoas tenham mais dignidade, tenham uma vida mais digna e possa ser feliz. Eu trabalho pela felicidade. Eu acho que eu só vou ser feliz se o meu próximo também estiver bem. Então, em Rotary, a gente pensa muito nisso, de pensar no nosso próximo. E às vezes, precisamos estar agindo até na área governamental e falar, ó, por que isso aqui não está acontecendo? Por que nós podemos estar ajudando e contribuindo? Então, eu acho que o Rotary está no mundo há 120 anos, é uma organização que está perene, reconhecida mundialmente. Hoje, ela é uma organização que é tida, nós temos uma organização de avaliação nos Estados Unidos, que chama Credit Navigator, ela avalia todo ano a nossa organização, e já tem mais de 15 anos que nós recebemos a classificação máxima de organização humanitária, porque nós utilizamos todos os recursos que nós arrecadamos para projetos sociais. Apenas 8% do que nós investimos, arrecadamos e colocamos naquele fundo, nós temos uma fundação, vai para administrativo, o resto é tudo
para projeto. E por que isso? Porque nós somos voluntários, né? Nós fazemos isso voluntariamente. Ângela, mas que alegria estar com ela. Que maravilha de pessoa. Que Deus te proteja, te guarde, te abençoe muito. Eu tenho um orgulho de ter você como amiga, não só você, como toda a sua família, uma família muito amiga, querida aqui na nossa cidade. E você também que está aí do outro lado, que Deus te abençoe também. E tenha sempre a consciência de que a vacina em primeiro plano. O que não puder, você deixa, mas a vacina não. Essa aí você tem que ter compromisso com ela, porque é um ser que não tem vontade própria, que depende de você querer para que ela receba a dosagem e se livre de males futuros que podem atrapalhar uma vida toda. Muito obrigado, minha querida Ângela. Deus te abençoe. Obrigado por abrir as portas da sua casa para a gente. Obrigada. Está aqui o Jean, está aqui a Isadora mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. E você que faz, que realiza, não deixe escondido, não. Deixe que as pessoas saibam daquilo que você faz em prol das pessoas também e da nossa cidade. Entre em contato conosco. Eu quero dar voz às suas ações. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Dia 24 de outubro é o Dia Mundial da campanha da Elimine a Polio Agora. 24 de outubro é um dia mundial que nós comemoramos esse avanço nessa grande campanha. Estamos fazendo festa, nós temos uma festa no mundo todo, comemorando esse avanço. Muito obrigada. Vamos avançar.